O edital do concurso TJ São Paulo foi publicado da noite para o dia, pegou todo mundo de surpresa e agora você deve estar pensando, como que eu faço para ser aprovado nesse concurso? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar uma estratégia, algo que vai ser fundamental para você fazer para ficar não só aprovado, mas dentro das vagas. Fala estudante, que é o professor Alessandro, mestre da aprovação. Eu já fui aprovado em 12 concursos públicos, já são milhares de estudantes que também conseguiram aprovação seguindo o que eu vou te ensinar aqui, que é o método de alto desempenho nos estudos, e eu tô aqui para fazer com que você seja o próximo. Mas, para você ser o próximo, é muito importante você entender que não adianta você estudar de qualquer jeito, estudar sem uma estratégia, né? Sem ter ali um passo a passo que você vai seguir, prioridades, porque é muita coisa que você precisa fazer daqui até a prova, e é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Inclusive, eu vou falar sobre um erro que muitos estudantes cometem, né, e cometeram no último concurso, que deixaram eles de fora das vagas. Então, fica comigo nesse vídeo até o final, mas antes, lembre-se de algo que é importante, que é você curtir, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece e, é claro, se inscrever nesse canal. Combinado? Eu já vou avisar para você que eu vou deixar o edital esquematizado desse concurso aqui no link na descrição desse vídeo para você baixar, porque você já ter todo o edital esquematizado, sabe, já economiza um trabalho e junto, claro, com a planilha de alto desempenho nos estudos, que é uma planilha super prática para você planejar os seus estudos e colocar em prática a estratégia que eu vou te ensinar aqui hoje. Então, já vamos entrar aqui em modo aula. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para definir uma estratégia é conhecer o nosso adversário e entender as regras do jogo. Então vamos lá, separei aqui as partes principais do edital que são fundamentais ali para você conseguir montar a tua estratégia. Então vamos falar aqui sobre a prova objetiva. A primeira etapa compreende a prova objetiva, né, de caráter eliminatório e classificatório, duração de 5 horas. Tem gente que olha para esse número aqui e pensa, poxa, 5 horas sem redação, nossa, vai ser mamão com açúcar. Não vai ser, porque a gente tem do outro lado um adversário que se chama VUNESP. E as provas da VUNESP são provas que você demora para fazer. Então, essa estratégia que eu vou te ensinar hoje é, inclusive, uma forma de você saber lidar com isso. Porque até se você conversar com muitas pessoas que fizeram o último concurso do TJ São Paulo, elas vão te relatar que, nossa, 5 horas para resolver aquelas 100 questões parece que é muito, mas não é. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, a prova objetiva, como eu falei aqui, são 100 questões, né, todas de múltipla escolha, A, B, C, D, E. Característica da VUNESP, enunciados ali que não são curtos, são enunciados médios e longos, principalmente em 2 matérias, daqui a pouquinho eu vou falar isso com você. E a gente vai ter uma prova no dia 8 de setembro. Julgamento da prova objetiva, isso aqui é muito importante. Inclusive tem um erro aqui que muitas pessoas cometem no estudo dos 3 blocos, que é um erro que inclusive os cursinhos te orientam de forma errada, que é o seguinte: você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu tenho matérias de língua portuguesa, eu tenho uma matéria de conhecimentos de direito, e aqui eu tenho a matéria de atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico. São essas matérias, né, professor? Não, porque conhecimentos em direito não é uma matéria e você não deve misturar tudo aqui, e daqui a pouquinho eu vou te explicar como que você deve fazer essa divisão, inclusive na hora do estudo e no teu planejamento. Então, a prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 10, né? Esse é um padrão aí da VUNESP de correção. Os blocos 1 e 2, eles têm caráter eliminatório, ou seja, nos blocos 1 e 2, que são os blocos de língua portuguesa e conhecimentos em direito, você tem um mínimo para poder fazer, que é de 50 questões. E o bloco 3, né, ele tem caráter somente classificatório, ele não tem um mínimo. Mas isso aqui, pessoal, não serve para nada. Por quê? Porque no último concurso da VUNESP não adiantava ter feito mínimo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha no último concurso, a gente teve a nota de corte que eu coloquei aqui para você, ó, de 7,8. Essa nota de corte, ela não é comum no concurso do TJ São Paulo, que geralmente fica acima de 80. Essa prova, ela foi um pouquinho atípica, só chegou nessa nota de corte que foram anuladas 3 questões, o que não é comum na banca VUNESP. Ela faz ali um básico muito bem feito. É uma prova que dificilmente
tem anulações. Então, nessa prova, a nota de corte era para ter sido ali em torno dos 82, mas acabou diminuindo, ficando abaixo dos 80. Mas teve concursos, por exemplo, e dependendo, claro, da sessão judiciária que você vai fazer, que a nota chegou em 86. Né? Estou falando a quantidade de questões, mas colocando em nota 8 e 8,6. Você precisa ter como meta para esse concurso, no mínimo, ter uma nota de 8 ou acertar ali mais de 80% das questões. Então, para você conseguir fazer isso, aí vai entrar a estratégia, porque, como dizia nosso general Sun Tzu, vence a guerra não é quem tem mais recursos, mas sim quem tem a melhor estratégia. Então, vai ter candidatos que vão ter mais horas que você, mas você vai ter uma estratégia e esse vai ser o seu diferencial e a minha missão aqui com você. Eu vou passar para a próxima parte, onde nós temos aqui a análise dos blocos. Então, o primeiro bloco é composto da matéria de língua portuguesa, que tem aqui 24 questões, né? É a matéria com maior cobrança. Depois nós temos aqui o bloco 2, que é o bloco de conhecimentos do direito. Como eu falei para você, as pessoas às vezes colocam conhecimentos de direito como uma matéria, e não é. Você vai dividir em matérias, que são as matérias direito penal, direito processual penal, direito processual civil, direito constitucional, direito administrativo e normas da corregedoria. Cada um desses aqui vai ser uma matéria no teu planejamento. Então você vai ter horários específicos para estudar cada uma dessas matérias. Inclusive eu fiz um levantamento de como é que foi a última prova. Ó, direito penal. Foram 6 questões, direito processual penal 7, direito processual civil 7, direito constitucional 7, né, direito administrativo 8 e normas da corregedoria 5. Então você vê que existe um balanceamento muito grande aqui, não quer dizer que o próximo concurso vai cobrar exatamente essa mesma quantidade de questões para cada uma dessas matérias, mas isso aqui é para você entender que essas matérias elas têm um equilíbrio. Aqui não tem matéria que você tem que estudar mais ou ter que estudar menos. Essas todas aqui você tem que estudar de forma igual, ok? Elas têm praticamente o mesmo peso na tua prova. Então imagina que você vai fazer uma prova que de 100 questões você precisa acertar pelo menos 80 e para garantir muitas vezes a tua vaga 85. Então é importante que você vai errar 10. Então aqui eu sei que eu posso errar, por exemplo, uma de penal, uma de processo penal, uma de processo civil, eu posso errar uma de cada. E se você errar uma de cada, você já errou 6. Imagina que você vai errar ali mais português 7, mais, por exemplo, informática, atualidades, né, matemática, sociológica, já errei ali 10, uma de cada, eu estou errando ali 10. Então, o que eu posso fazer muitas vezes? Poxa, português, caiu um pouquinho, errei 2. Então, a gente vai ter um máximo de erros ali de 15 erros. É isso que a gente quer trabalhar com você. É isso que você vai ter essa estratégia. Então, analisado isso, já fiz a primeira dica muito importante para você, que é separar todas essas matérias, que é a forma como a gente estuda para qualquer concurso de Tribunal de Justiça. Essas matérias aqui, elas são importantes. Esse bloco, ele contém aqui, né, 40 questões, ou seja, 40% da tua prova vai estar nessa parte, mas há um outro bloco aqui que é muito importante e que a maioria dos estudantes não dá a devida atenção durante o seu estudo para esse bloco. E aí a gente entra no bloco de conhecimentos gerais. Esse bloco, por mais que ele seja um bloco somente classificatório, mas como você viu que aqui é um concurso de pontuação máxima, essas questões de, pontuação mínima, a gente analisa muito em concursos que a nota de corte é lá embaixo, é praticamente, se você fizer a nota de corte, você tem, ou você vai ficar aprovado, né, ou você fica aprovado até dentro do cadastro reserva e você tem chances, né, de ser chamado. Aqui não. Aqui, se você fizer o mínimo em tudo, não vai adiantar nada. Você não vai ficar nem dentro do cadastro reserva. Então, por isso que eu falo, é um concurso de pontuação máxima. Então, vamos analisar aqui. Temos a matéria de atualidades, com 6 questões. Matemática, 6 questões. Né? Informática, temos uma boa quantidade de questões aqui, 14 questões, ou seja, é a segunda matéria com maior número de questões na hora da prova. E o raciocínio lógico com 10 questões, ou seja, a terceira matéria com maior número de questões na hora da prova. Mas eu vou trazer aqui para você uma tabela e a partir daqui eu vou definir essa estratégia para você poder estudar. Que é o seguinte, olha isso aqui. Aqui nós temos a distribuição de questões. Então você sabe que português é a matéria número 1 aqui. A gente depois tem informática como matéria número 2 e raciocínio lógico como matéria número 3. Essas são as 3 matérias prioritárias. Veja aqui, você sabe que a parte de noções de direito, que vai daqui até aqui, a gente tem 40 questões, né?
Mas qual que é o erro estratégico que muitos estudantes cometem? Essas matérias que são língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática são as matérias que vão consumir o maior tempo da sua prova. Então, o que acontece muitas vezes é que os estudantes gastam tanto tempo resolvendo as matérias de português, raciocínio lógico e matemática, e isso prejudica a resolução das outras matérias. Falta tempo para responder as questões de informática e as questões de direito com tranquilidade. Até porque nas questões do direito e também informática, você tem várias pegadinhas, são questões que você precisa ter uma leitura muito importante. Então aqui a gente tem um erro estratégico. Qual é? A maioria dos estudantes foca demais a maior parte das suas horas nas matérias do direito. Elas são importantes? Sim, elas são importantíssimas. Mas um concurso, como é pontuação máxima, há concurso que, por exemplo, você pode escolher uma matéria e deixá-la de lado. Por exemplo, eu vou fazer o concurso do TRF2 para policial e judicial. Nesse concurso tem uma matéria que chama gestão estratégica, que eles colocaram lá 4 tópicos e na minha avaliação vai cair uma questão. Imagina que você tem que estudar 4 PDFs, que são 4 tópicos, para acertar uma questão. E se é uma matéria que, inclusive, eu tenho até uma boa base, que eu tenho uma noção de gestão estratégica, eu sou formado em administração, eu vou deixá-la de lado. Então, ou seja, isso eu posso fazer, mas em um concurso como o TJ São Paulo, você não pode deixar nenhuma matéria de lado. Mas mais do que isso, você precisa dar uma atenção muito especial para português, raciocínio lógico e matemática. Não são matérias que você deixa para estudar por último. Português, eu acho que a maioria acaba estudando primeiro, né? Consegue dar uma importância, até porque ela tem uma maior quantidade de questões aqui, mas principalmente raciocínio lógico e matemática, eu vou te dizer, elas são os diferenciais, elas são, mais uma vez, elas são as matérias diferenciais para você ser aprovado nesse concurso público. Até pensa no perfil de pessoas que vão fazer esse concurso. Como é de costume no concurso de TJ, que cobra muito as matérias do direito, você tem muitos estudantes da área do direito fazendo esse concurso. E muitas vezes você que não é da área do direito, olha para isso e fala assim, nossa, como é que eu vou concorrer com esse pessoal? Simples, você a partir de agora você vai ficar bom nas matérias do direito, mas você vai arrebentar em matemática e raciocínio lógico. Sabe por quê? Porque quanto mais fera você estiver em matemática e raciocínio lógico, mais rápido você vai conseguir responder essas questões, e não só mais rápido, mas também vai conseguir responder o maior número de questões. E presta atenção mais uma vez, a VUNESP, ela tem a característica de pegar pesado em matemática e raciocínio lógico. Então, tem questões, às vezes, da VUNESP que eu vou fazer, que eu fico ali 10 minutos resolvendo a questão. Gente, isso em uma prova é muita coisa. Você não pode gastar todo esse tempo. Vamos imaginar aqui uma situação. Nós temos aqui 100 questões, certo? 100 questões, a gente tem aqui, vamos pensar que a gente tem 5 horas de prova. Então, cada hora tem 60 minutos, então a gente tem 300 minutos. Se a gente dividir isso aqui pela quantidade de questões, o que a gente vai ter? A gente tem 3 minutos por questão. Então, o que acontece? Imagine que você, em matemática, você tem 6 questões, que era para você gastar 6 vezes 3, 18 minutos. Mas imagine se você gastar 8 minutos, nem vou muito longe aqui, 8 minutos em cada questão. 6 vezes 8, 48. Você vai gastar 1 hora só para responder a prova de matemática. Se você faz isso, o que vai acontecer? Você vai ter que tirar das outras matérias. Isso você não pode fazer. E outra coisa, não se iluda com o raciocínio lógico, porque até mesmo o raciocínio lógico da VUNESP, ela pega pesado. Então vamos pensar nesse cálculo. Aqui a gente tem 10 questões de raciocínio lógico, mais 6 de matemática, 16. Né? Então imagina que a gente teria que gastar ali praticamente 40, 50 minutos só com essa prova. Se você gastar 1 hora e meia, cara, isso vai prejudicar, porque você vai pegar as questões de direito mais corrida, ou tem 2 estratégias que a maioria vai fazer aqui. O primeiro é aquele estudante que já vai para matemática e raciocínio lógico no início da prova e vai resolver logo, e vai gastar muito tempo, e aí não vai ter tempo hábil para responder de uma forma
correta, com calma, com tranquilidade, as matérias do direito, e não só direito, né? Aí vem direito, informática, e a parte que é mais aqui de atualidades, né? Então imagina que você fez o seguinte, primeiro você respondeu o português, e aí depois você já gastou um tempão aqui, e aí depois você vai para matemática, raciocínio lógico. Só que você gastou 3 horas de prova, e aí quando vê, você não tem tempo hábil para responder as demais. Agora, outra situação pode acontecer, que é o que muitos estudantes fazem. Fala assim, eu não sou bom em matemática e muito menos em raciocínio lógico, então eu vou deixar por último. Aí o que acontece? Quando você deixa por último, você não dá conta de resolver todas as questões. E aí o que acontece? Você acaba chutando as questões. Você tem que chutar as questões, porque não vai dar tempo. Ou seja, você foi prejudicado. Então a estratégia que eu quero te passar aqui é que você vai seguir a seguinte ordem no momento de estudar as matérias, né? Imagina você está começando do zero. Português, matemática e raciocínio lógico são as 3 matérias que você deve começar os seus estudos. Sabe por quê? Porque quanto mais cedo você começa já a aprender matemática e raciocínio lógico, sabe? Você mais fera vai estar na época da prova, que a gente tem 3 meses até a prova, e mais dá tempo de você treinar, porque matemática e raciocínio lógico são matérias práticas, são matérias que você precisa treinar e treinar muito. A banca VUNESP é uma banca que cobra a matemática em outro nível, sabe? Ela coloca situações, teve uma questão de sequência que eu fiz, não foi nem de sequência, foi de fração. Olha, imagina o seguinte, você abre a prova e fala assim, de cara você vê assim, tá pedindo fração. Só que a VUNESP, ela faz assim, a fração, o fulano pegou meio. Aí Beltrano pegou 2/3 de meio. Aí veio o Cicrano e pegou 2/3 menos 3/5 do meio que fulano pegou. Aí você fala... Você fala assim, caramba, eu já me perdi tudo. Então foi uma questão mais ou menos assim, que eu gastei praticamente durante o estudo, né? 20 minutos, 25 minutos para resolver essa questão. A hora da prova você não pode fazer isso. E se isso acontece na tua prova, o que você vai fazer? Você vai chutar aquela questão, você não vai parar para poder responder. Por isso que essas são as 3 matérias. E português também é uma matéria que gasta muito tempo, porque é uma matéria que vem com textos, ok? Geralmente, em 24 questões, ela vai colocar ali no mínimo 3 textos, geralmente 3 a 4 textos, que você não precisa ficar muito ainda no texto, mas são textos que você vai precisar ler. E as questões da VUNESP não são questões assim muito simples. São questões que têm um enunciado extenso, isso também vai acontecer com as questões de direito. As questões de informática são um pouquinho mais tranquilas, mas nas questões de direito em português são enunciados maiores e que você vai quebrar a cabeça. Não só os enunciados, mas as alternativas também, elas vão ser um pouquinho mais extensas. A VUNESP, ela trabalha muito isso com uma estratégia de eliminar candidatos. Ou seja, ela elimina muitos candidatos fazendo uma prova extensa e que é uma prova que as pessoas que não estão preparadas não conseguem terminar a tempo. Então, para a gente ter uma visão geral aqui da nossa estratégia, como é que você vai fazer? Priorizar português, matemática, raciocínio lógico, as 3 matérias que você estuda primeiro. Depois você vai para informática, noções de direito e aí, por último, vem a parte de atualidades. Lembrando que noções de direito, você vai sempre fazer aquela divisão conforme as matérias que eu mostrei aqui para você. Professor, eu não estou começando do zero, eu já estudo há mais tempo. Então, como é que eu estudaria para essa prova? Eu colocaria matemática e raciocínio lógico para treinar todos os dias. Claro, não dá para você colocar 1 hora para cada matéria, né? Mas raciocínio lógico é um pouco mais tranquilo. Às vezes você consegue estudar ali 3 vezes na semana, 3 horários de 1 hora para treinar. E agora, matemática, se você tem tempo, você coloque ali 1 hora todo dia, porque matemática vai exigir de você muita prática. Professor, eu não tenho todo esse tempo, eu tenho um tempo mais restrito. Então coloca ali pelo menos umas 4, 5 horas para você treinar matemática. Ou seja, 4, 5 horas com matemática, mais umas 3 horas com raciocínio lógico, vai ocupar de você ali entre 7, né, a 10 horas na tua semana. Mas o português você precisa treinar bastante. Quem é fera em português, às vezes consegue ali, já estudou. Lembrando que agora é uma situação de quem já estudou essas matérias. 3 horas na semana ali consegue estudar, mas se você precisa também dar uma caprichada em português, 5 horas na semana. Aí o tempo restante você distribui para as outras. Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo, se você entendeu a estratégia que eu te passei. Deixa aqui também as tuas dúvidas, eu faço o máximo para responder todo mundo. E é claro, deixa também o teu like, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever nesse canal,
compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece que vão fazer o TJ São Paulo. E você agora é colocar em prática e não se esqueça de baixar a planilha já com o edital esquematizado do TJ São Paulo, que já vai ser uma mão na roda para você. Espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo de hoje, porque a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.